Estamos de volta comentando o novo CPC e as possíveis regras aplicáveis ao processo do trabalho. No nosso último encontro, nós falamos da audiência, das provas, do ônus probatório. Vamos terminar as questões diferentes a respeito das audiências, entrar em sentença e depois caminhando um pouco mais no recurso, na execução e etc. Vamos lá ao PowerPoint. Diz lá o artigo 459 do novo CPC que o juiz agora faz a pergunta, não faz mais ou não intermedia mais a pergunta às testemunhas. Isso porque é sabido por vocês que o processo civil ele é regido pelo princípio dispositivo, o princípio de que o juiz ele não é um coautor, ele não é um participante na elaboração da prova, ele é apenas um destinatário. Esse princípio da inércia, da posição do juiz, não é o mesmo no processo do trabalho. Começam as distinções a partir daí. O processo do trabalho ele é impregnado pelo princípio do inquisitivo, que é totalmente diferente do princípio dispositivo do CPC de 73. Hoje, o novo CPC ele está mais voltado por um princípio colaborativo, mas ainda com a veia mestra do dispositivo. E nós, no processo de trabalho, ainda no princípio inquisitivo. O que é o princípio inquisitivo? A gente lembra rapidamente? Sim, é aquele em que o juiz participa. É aquele em que o juiz não fica só analisando de longe a ocorrência, as diligências, a produção da prova. Ao contrário, ele toma as rédeas e dirige essa produção de provas. E isso está claramente espelhado no artigo 775 da CLT, quando explicitamente a CLT diz que o juiz dirige a audiência e faz a inquirição das testemunhas. Ora, seja porque o nosso princípio do inquisitivo é diferente do princípio, seja o inquisitivo, seja o dispositivo, seja o colaborativo do CPC antigo e do novo, seja porque nós temos regra própria no artigo 775, não se aplica ao processo do trabalho o artigo 459 do novo CPC, que diz que agora o próprio advogado faz perguntas diretas às partes. Eu acrescentaria alguns comentários. No processo civil, isso é, nas causas comuns cíveis, as audiências são raras. Diferente da audiência trabalhista e do processo do trabalho. Um juiz do trabalho tem, em média, audiência 4 a 5 dias por semana, todas as semanas. Pelo menos 20, 15 processos pautados por dia. Eu realizava, à época, 20 audiências unas de instrução e julgamento por dia, 3 vezes por semana e um dia só de conciliação. Então, isso a gente percebe o dinamismo, a imediatidade, a oralidade, a concentração dos atos, que são princípios de processo de trabalho, demonstrando muito dessa função participativa, proativa do juiz do trabalho, que é diferente do juiz da justiça comum. Por isso, por diferenças de princípios, pela quantidade de audiências, o que tornaria insustentável permitir a pergunta direta, já que elas iriam demorar horas, e seja porque a gente tem regra própria, é inaplicável o artigo 459 do novo CPC, o processo de trabalho, que autoriza o advogado a inquirir diretamente a testemunha sem a intervenção do juiz. Nesse mesmo sentido, o artigo 11 da Resolução 39 de 2015 do TST,
A gente tem estudado isso. As posições do TST, ele já se posicionou também pela incompatibilidade do artigo 459, e é isso que vocês vão ler agora aqui no PowerPoint, onde eu resumi isso para vocês. Está lá, artigo 459, vamos ao PowerPoint, perguntas diretas, o advogado fazendo pergunta direta às testemunhas, incompatível, seja pelo artigo 755 da CLT, seja pelo artigo 11 da Instrução Normativa 39. Já tinha comentado, acho que no finalzinho do bloco passado, que o novo CPC diz que, havendo atraso de mais de 30 minutos, 30 ou mais minutos, na audiência, a parte pode requerer o adiamento. Essa regra, infelizmente, também não é aplicável ao processo do trabalho, porque nós temos regra própria. Nós temos a regra dos 15 minutos. O juiz que se atrasar a chegar à corte, ao tribunal, e se o seu atraso for superior a 15 minutos, os advogados podem requerer o adiamento daquelas audiências atrasadas. Mas lembrem, se ele chegar na hora e naquela sucessão de audiências, porque uma demorou mais, atrasou a outra, demorou mais, atrasou a outra, não cabe mais, mesmo que seja superior a 15 minutos, o adiamento. Então, nossos 15 minutos não é por audiência, sim por chegada do juiz no tribunal. Se o juiz chegar atrasado ao tribunal mais que 15 minutos, a parte pode requerer o adiamento da audiência para o secretário de audiência, para o diretor de secretaria e etc. Por esse motivo também, o artigo 362, inciso 3 do CPC, é inaplicável ao processo de trabalho. Vamos lá, lousa. Porque fala do atraso de 30, e nós temos regra própria de 15 minutos, no artigo 815, parágrafo único da CLT, e nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa 39 do TST. Razões finais, Você vai lá, encerra a instrução processual, pergunta da possibilidade de acordo, porque no processo de trabalho, no procedimento ordinário, nós temos 2 propostas de conciliação e no procedimento sumaríssimo 1 proposta de conciliação, e aí vem as razões finais, muito pouco utilizada na prática, mas prevista em lei. O novo CPC prevê que cada parte tem direito a 20 minutos de razões finais mais 10. Isso é 30 minutos para um lado, 30 minutos para o outro, só aí 1 hora de audiência. Só isso já seria incompatível com o processo de trabalho pelo grande volume de audiências que nós temos. Lembrem, seja qual for o procedimento ordinário ou sumário, nós temos audiência necessariamente, até para as questões de direito. A audiência, ela é compulsória, a gente recebe a contestação em audiência. Não é igual ao processo civil, que a contestação é apresentada via cartório. Não, a nossa contestação é oral ou escrita via apresentada na audiência, desde que a parte esteja presente. Essa regra já torna diferente todo o procedimento. Se não bastasse esse argumento, que nós temos a celeridade, um volume enorme de audiência, não daria para dar de jeito nenhum 30 minutos para cada lado, só de razões finais, sejam elas orais ou escritas, não tem como se fazer isso. Lembrem que já houve a contestação, já houve a instrução, já houve a inquirição. Além disso, ao encerrar, no mesmo ato, ainda 30 minutos, essa audiência vai demorar 4 horas, 3 horas. No mesmo sentido, eu diria que não é aplicável o artigo 364 do CPC ao processo do trabalho, que prevê 20 mais 10 de razões finais, porque nós também temos regra própria, 850 da CLT, fala em 10 minutos. Mesmo assim, para quem conhece a Justiça do Trabalho, assim, doutor, razões finais remissivas, O senhor se reporta aos elementos dos autos, quer dizer, a gente ainda faz uma pressão para correr e falar o mínimo possível, porque não dá tempo. As audiências são marcadas de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, no máximo de 10 em 10 minutos, diferente da regra atual do CPC atual, que diz que as audiências de instrução devem ser pautadas de 1 em 1 hora.
nós não temos como aplicar. Então, a regra do 364 é incompatível com o processo do trabalho. TST ainda não se manifestou sobre isso na sua resolução, mas a gente pode claramente dizer que temos regra própria. Desistência da ação. E eu vou tratar desse assunto agora porque já havia doutrina a respeito da matéria, mas isso não era explícito no Código de 73. O Código atual, o CPC atual, ele é claro dizendo, você quer desistir, mesmo depois da citação, isso só pode com a concordância da outra parte. Até aí era igual, não muda muita coisa. CPC antigo, CPC novo, você só pode desistir depois que houve contestação, se a outra parte concordar. Não é aí a novidade. A novidade é, você só pode desistir até a sentença. Prolatada a sentença, por exemplo, em fase recursal, não pode mais. Antes, nós tínhamos discrepância de entendimentos. Muitos juízes acolhiam, desde que o réu concordasse, a desistência e extinguia o processo sem resolução de mérito. Então, isso alterou bastante. Alterar o pedido só até a citação. Desistir, só poderia desistir com a concordância do réu após a contestação. Agora você, mesmo depois da contestação, mesmo com a concordância do réu, só pode desistir até a prolação da sentença. Prolatada a sentença, vai ter que decidir aquele caso. Bom, com isso a gente vai entrar agora na sentença. Vamos passar aquela fase instrutória e vamos entrar na fase da sentença. O novo CPC, ele traz uma regra que já havia na Constituição, artigo 93 da Constituição, salvo engano, inciso 10, que era explícito, expresso, no sentido que toda decisão tem que ser fundamentada. O CPC falava da fundamentação da sentença, lembram? São requisitos da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. Essa regra continua. A diferença é que agora o novo CPC é claro de que qualquer decisão, não falou sentença, falou decisão. Qualquer decisão tem que ser fundamentada. Isso está em consonância com a Constituição, já era a posição majoritária e está hoje explícita no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, combinado com o artigo 1022, parágrafo único do CPC. Qualquer decisão, seja ela interlocutória, seja ela monocrática, seja ela colegiada, seja ela do juiz, na sentença, ela tem que ser fundamentada. Eu gosto muito de um exemplo em que se determina, na execução, por exemplo, a apresentação de um documento personalíssimo sob as penas da astreinte, né? A astreinte é pena pecuniária que é imposta àquela parte sob pena pecuniária se ela descumprir a determinação do juiz, normalmente incidente sobre obrigações de fazer personalíssimas. Ora, você determinou a aplicação de uma astreinte e fixou a multa, vamos dizer, 1/10 do salário mínimo por dia de atraso no descumprimento da obrigação de fazer. Você tem que fundamentar por que você fixou 1/10 do salário mínimo, por que não foi 1/100? Por que não foi a metade? Da onde você tirou? Hoje o TST, né, que é a nossa Corte Superior Trabalhista, vem questionando os critérios, isso também já foi questionado há muito no Superior Tribunal de Justiça, os critérios de fixação do dano moral. Por que um juiz dá R$5.000 e o outro R$50.000 para a mesma prática? O que pode justificar valores ou indenizações tão díspares
para o mesmo tipo, por exemplo, de prática discriminatória. Então, a grande importância disso estar hoje espelhado no novo CPC não é tanto por dizer que toda decisão é fundamentada, porque desde a Constituição já se defende a necessidade de fundamentação exauriente. O que o novo CPC fez é que você tem que ser ainda mais explícito, não usando reprodução de artigo, paráfrases, não usando simplesmente reprodução de súmulas, de princípios, de textos. Você tem, inclusive, que fazer as conexões. A gente vai ver depois que hoje os juízes na sentença não podem simplesmente dizer conforme o princípio do contraditório, conforme o princípio da... Não, você tem que dizer em que momento ou por que você achou que aquele princípio tinha conexão com essa causa e por causa disso você decidiu daquela forma. Então, hoje, a fundamentação exauriente, de forma a demonstrar com clareza o raciocínio do juiz, está espelhado no novo CPC, artigo 489, parágrafo 1º e artigo 1022, parágrafo único. Outra, vocês repararam que o novo CPC não fala mais do princípio da identidade física do juiz? Alguém percebeu isso? Era o antigo artigo 132 do CPC de 73. O que ele queria dizer? Aquele juiz que instruiu a causa, ouviu as testemunhas, esteve presente olhando, né, as expressões faciais, o suor, o nervosismo, a inquirição das partes, do perito, e ele encerrou a instrução processual, ele estaria vinculado à sentença. O princípio da identidade física do juiz é exatamente isso. Aquele que recebeu a prova, que colheu a prova, é o que tem melhor aptidão para valorá-la. Não é verdade? Esse princípio sempre foi um princípio do processo civil e ele já era bem atenuado no processo do trabalho no passado, porque nós não tínhamos vara. Isso é, nós não tínhamos juiz monocrático na primeira instância. Nós tínhamos junta de conciliação e julgamento, onde nós tínhamos 2 conciliadores, que eram os 2 juízes classistas, antes chamados de vogais, e um juiz concursado. E eram eles que votavam, e o juiz concursado redigia, ou votava em caso de empate. Então, se entendia que não havia identidade física do juiz que relata, que é o redator, porque o concursado que redige não é ele que julga. Quem julgava na época dos juízes classistas eram aqueles que representavam empregado e empregador. Só que desde a emenda constitucional 20 de 98 foram extintos os juízes classistas e seus cargos. As juntas de conciliação e julgamento, desde 98, passaram a varas do trabalho e agora o juiz monocrático do trabalho, aquele que é concursado, ele colhe as provas, ele redige, ele julga. E aí, nós, de 98 para cá, passamos a entender que realmente o princípio da identidade física do juiz poderia ser aplicado ao juiz do trabalho, porque nós não temos regra própria e na lacuna da CLT a gente utiliza o quê? Utilizava o CPC. Então, de 98 até 2015, melhor dizendo 2016, quando entrou em vigor o novo CPC, nós tínhamos correntes para todos os lados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no TRT do Rio de Janeiro, ainda se adotava a visão da identidade física do juiz a partir da extinção dos classistas, aquele que encerrou a instrução processual, inclusive era um provimento da consolidação de provimentos do TRT da primeira região, aquele que encerrou a instrução processual teria que ser o prolator da sentença. Em São Paulo era o oposto. Em São Paulo você tem juiz que só faz sentença, juiz que só faz audiência, juiz que faz sentença e audiência, juiz...
Lá não existia o princípio da identidade física do juiz, porque eles ainda se apegavam a uma súmula do TST que foi feita na época dos classistas, que dizia que não havia identidade física do juiz, mas súmula essa ineficaz diante da extinção dos juízes classistas. Bom, essa briga, se aplica, se não se aplica, se a gente vai pegar a identidade, acabou! O novo CPC não tem mais a regra do princípio da identidade física do juiz. Pode um juiz fazer a instrução, encerrar a instrução e mandar para o outro julgar. Acabou. Isso pode. Eu, hoje, acho que isso decorre também das novas tecnologias, né? O processo de trabalho, praticamente todo o Brasil já está em PJE, processo judicial eletrônico. E as novas tecnologias permitem a gravação, né? Você pode gravar pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu gravadorzinho. Você pode gravar as audiências, só a voz e imagem. Você pode ter reprodução. Então, hoje em dia, você consegue com maior facilidade a reprodução do que ocorreu em audiência. Bom, então eu diria que se acabou lá o princípio da identidade física do juiz e se era controvertido se isso se aplicava ou não ao processo de trabalho, aqui também não há mais, pelo menos essa é a minha tese, o princípio da identidade física do juiz. Então, vamos lá ao PowerPoint. Sentença, identidade física do juiz, artigo 132 do CPC de 73, não há mais a reprodução, entendo que é incompatível, a súmula 136 que dizia pela inaplicabilidade já estava cancelada desde a extinção dos classistas, então pessoalmente acho que não tem mais. Bom, vamos falar um pouquinho de sentença? Qual era a visão que a gente tinha de sentença? A visão do CPC de 73, e eu diria que isso também foi espelhado no processo do trabalho, é que sentença é aquele ato praticado pelo juiz que põe fim ao processo, com ou sem resolução do mérito, não é isso? Então, você tem lá um processo em que naquela ação tem 20 pedidos. No dia que o juiz julgar os 20 pedidos e extinguir, pelo menos na instância dele, a jurisdição dele, aquilo é uma sentença. Essa era, aliás, a grande diferença entre decisão interlocutória e sentença. Porque a decisão interlocutória você decide questões incidentais. Tem cunho decisivo, mas são apenas questões incidentais à demanda principal. E quando você julga toda a demanda, extinguindo com ou sem mérito, você estaria prolatando uma sentença. Também era assim, né? A CLT, inclusive, foi feita na época do CPC antigo, de 39. A CLT é de 43, mas ela é reprodução de um decreto que é de 37, decreto 1237 de 37. Então, ela era reprodução desse decreto. E por conta disso, a gente se inspirou muito naquela visão sentença terminativa e sentença definitiva, que era a expressão utilizada no CPC de 39, e fomos pegando emprestado tudo que o CPC novo trouxe de novidade. Bom, o que mudou? Olha, você está falando do CPC antigo, eu sei tudo do CPC antigo. E o CPC novo? O CPC novo tem sentença fatiada. Entendeu nada, né? Sentença fatiada quer dizer que você pode julgar um pedido e prosseguir o mesmo processo em relação aos outros pedidos. Hoje o conceito de sentença mudou inteiramente, porque você não pôs fim ao processo. Você pôs fim a um pedido. É o que a gente chama de julgamento fatiado. Vamos imaginar, a gente vai falar isso daqui a pouco, é a sentença parcial, que o TST entendeu pela resolução, pela instrução normativa 39, que é aplicável e cabe recurso ordinário. Vamos dizer que você tenha lá o pedido A, pagamento das verbas da rescisão. O empregado foi demitido e não recebeu nada. Pedido B, adicional de insalubridade. Pedido C, horas extras. O
O juiz, na audiência, recebe a contestação, o réu contesta os 3 pedidos. Olha, mandei embora, não paguei porque eu não tenho dinheiro. Devo, não nego, pago quando puder. 2. Olha, ele disse que trabalhou em local insalubre. Mentira, nunca trabalhou. Nego o fato constitutivo. 3. Hora extra, pode ser que ele tenha feito algumas, mas não tantas como ele disse. Está aqui os cartões de ponto. Bom, o juiz, naquele momento em que recebe a defesa com os documentos, percebe que um dos pedidos está incontroverso. O pedido de pagamento de verbas de rescisão foi confessado. Devo, não nego, pago quando puder. Foi o que ele indiretamente falou na defesa. Por que adiar o julgamento para fazer uma perícia para provar a insalubridade? É sabido que a insalubridade deve ser provada por prova pericial. Por que adiar para provar horas extras e ouvir testemunhas e analisar os controles de ponto? O juiz pode, de imediato, encerrar o processo ali, encerra a instrução quanto àquele pedido, prolata, faz uma sentencinha. Relatório, fundamentação, dispositivo, custas, tudo, e continua o processo em relação à outra. Portanto, sentença não é mais o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Poderia ser ato pelo qual o juiz julga um dos pedidos colocando fim na sua atuação naquele pedido. Mas o processo prossegue em relação aos demais. Isso tem gerado, gente, entre os grandes doutrinadores, uma controvérsia enorme. Por exemplo, Fred Didier, ele nos ensina no seu curso que, para ele, essa decisão parcial, ela se equipara a uma decisão interlocutória, porque não cabe apelação dela e sem agravo de instrumento. É uma das exceções. Para nós, ela é uma sentença mesmo, porque cabe dela recurso ordinário, porque nós não temos o agravo de instrumento. Há quem diga que essa decisão parcial é sentença, é a natureza jurídica de sentença, o que mudou foi o conceito de sentença. E há quem diz que a gente criou um terceiro gênero, a gente criou um recurso diferenciado para uma decisão diferenciada. Bom, final das contas, com certeza o conceito de sentença já não é mais o mesmo. E isso é importante a gente verificar. Então vamos lá no artigo 203, no PowerPoint. O artigo 203 do novo CPC, parágrafo 1º, diz que sentença é aquilo que põe fim a uma fase processual em relação a um ou outro pedido, com ou sem resolução de mérito. Isso realmente é diferente do que a gente diz. A gente afirma que a sentença é aquilo que põe fim ao processo e não a uma fase do processo. Temos aí uma modificação de conceito, mas o que interessa para nós na prática é que vai caber no processo de trabalho a sentença fatiada. Prazo para prolatar a sentença também mudou no novo CPC. Agora são 30 dias para prolatar a sentença. Você poderia dizer, olha, isso não é compatível com o processo do trabalho, porque a CLT diz que o juiz deve prolatar a sentença assim que encerrada a instrução processual, no mesmo ato. Acabei de ouvir as partes, encerro e dou a sentença. É tudo oral, é tudo muito rápido, é imediato, é concentrado no processo de trabalho. Mas isso foi feito em 43. De lá para cá, aquilo que na época só tinham 2, 3 pedidos na inicial, hoje tem 50, 60 pedidos na inicial. Por isso, obviamente, não dá para manter a mesma regra. Entendeu? O TST, através da Instrução Normativa 39, pela compatibilidade da regra contida no 366 do novo CPC ao processo de trabalho. Hoje, também os juízes do trabalho, encerrada a instrução processual, conclusos os autos para a sentença, ele tem exatos 30 dias para prolatar. Bom, a gente está terminando esse bloco e eu encontro vocês daqui a pouco, no próximo bloco.